Então, para a primeira palestra, chamo a Ana Paula Previte, sócia proprietária, para falar sobre parentalidade positiva. Exato. E psicanálise. E psicanálise. Obrigada, Fabrício. Bom, eu já meio que me apresentei, mas eu gostaria de me apresentar um pouquinho mais para quem não me conhece. Né? Meu nome é Ana Paula Previde, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa. Eu acho que eu sou uma pessoa normal, talvez. Talvez, vamos lá. Mas eu quero me apresentar um pouquinho pela minha formação. Eu sou assistente social já há mais de 15 anos. Eu atuei dentro da assistência social. Aliás, tem alguém aqui que é da assistência? Não? Porque é um número grande, tem um número grande de assistentes sociais que estão vindo para a psicanálise, porque é algo que conversa bastante com essa atuação. Então, há mais de 15 anos eu atuei como assistente social, atuei em lugares da periferia de Campinas e também de Itatiba. Trabalhei muito tempo em abrigos, crianças que são retiradas do ambiente familiar por conta de violência doméstica. Trabalhei em famílias acolhedoras, serviços de fortalecimento de vínculos com muitas famílias. Então, eu venho daqui, né, deste lugar da assistência social. Tá? E, além disso, né, eu tenho a pós-graduação em desenvolvimento do potencial humano nas organizações, tanto a minha graduação como a pós pela PUC Campinas. Sou psicanalista clínica e agora especialista em psicanálise com criança e adolescente. Como será, né? Bom, mais de 15 anos trabalhando com crianças dentro deste ambiente, dentro do acolhimento, e isso foi algo que mexeu muito comigo. Mas, para que eu possa continuar, eu acho que é importante eu falar que essa aqui é a foto do momento da minha transformação. Eu penso que esse dia, esse evento, é um marco onde muitas coisas começaram a mudar. Porque foi exatamente na época que eu comecei a me questionar como mãe. Eu comecei a questionar padrões que eram repetitivos, que eu sentia que algo não estava certo na minha atuação. Quem que é mãe? Quem é que é pai? Tem alguém? Tá. Mas quem não é pai nem mãe é filho. Então, nós vamos estar falando de uma relação que vocês conhecem, relação de pais e filhos. Quantas vezes nós podemos perceber que com os nossos filhos a gente está repetindo alguns padrões? E dentro também das minhas atuações, dentro das minhas relações de trabalho, o quanto eu era reativa, o quanto era arredia, porque tudo eu levava como uma ofensa para mim. Falei, não, isso não está certo. Isso não está certo porque é um sofrimento. Alguém já passou por isso aqui? Alguém já teve uma noção do que eu estou falando? De entender que algumas coisas não estão legais e eu preciso de mudança. E foi quando a psicanálise atravessou a minha vida e eu fui muito feliz por isso. Porque entender melhor dos meus comportamentos inconscientes vão fazendo toda a diferença. Mas não é assim, eu entendi e está tudo certo, a gente muda. Não, é um processo de transformação. Se a gente for levar em consideração aquilo que nós fomos aprendendo ao longo da nossa infância, demorou anos para a gente aprender. Então, não é lógico, em 1, 2 sessões, como a gente vê por aí. Mude sua vida com esses 7 passos. Código secreto para mudança de vida. Seria bom, mas não funciona. Tá? Se funcionar, é de uma forma muito superficial. E é por isso que a psicanálise ela faz diferença. Existem coisas que nem nós temos consciência. Se eu não tenho consciência, como que eu vou fazer a mudança disso? E a mudança disso, ela também precisa de um processo. Então, eu comecei a reparar no meu casamento. Meu casamento passou por grandes dificuldades. Minha relação com meu esposo, a relação com as minhas filhas, e foi onde tudo isso foi mudando. E eu fui entendendo, inclusive, que ser só mãe com boa vontade não basta. Quem aqui quer ser uma mãe ruim? Tem alguém que quer ser uma mãe ruim? Todo mundo quer ser boa esposa, boa amiga, mas só boa intenção não basta para isso.
Eu vou pular um pouco essa parte da vivência, vou tentar ver se a gente consegue fazer no final, eu gostaria de falar primeiro da parentalidade para a gente poder seguir, tá? Mas, para que a gente possa dar continuidade de pensar, né? O que é essa questão inconsciente? Eu vou trazer um breve trecho da minha história, porque o tempo aqui é curto, não dá para, né, me estender. Mas uma das coisas que eu fui percebendo, que muitas crises de ansiedade que eu tinha, estava muito ligado com relação à minha função paterna. Lógico, a função materna também teve seus quês, né? Teve os seus poréns dentro da minha vida. Mas era interessante que, mesmo casada, eu sentia todo dia, às 6 horas da tarde, uma angústia, uma ansiedade. E era um momento, por exemplo, que o meu marido chegava. E eu sentia isso. Eu falei, o que será isso? E foi dentro do processo analítico que eu fui entendendo a disfunção paterna na minha vida. Eram exatamente esses momentos, fim de tarde, que meu pai chegava, depois que ele saía do trabalho, ele passava no bar e ele chegava bêbado. E todo aquele ambiente que eu tinha dentro da minha casa, de alguma forma harmoniosa, ela era atravessada por isso. Pela agressividade, pela violência, e aquilo ia me gerando cada vez mais ansiedade. Então, percebe da onde vem? É só um exemplo que eu quero trazer para vocês. Isso vem de lá de trás. Isso não é de agora. Então, não adiantava eu fazer exercícios de meditação, não adiantava eu fazer qualquer outro tipo de técnica, se eu não, minimamente, eu não tinha consciência disso que estava lá atrás. E o como eu poderia trabalhar com isso dentro da psicanálise. Então, se a gente fala, então, de uma função paterna, e olha que interessante, para continuidade, a gente precisa dar um contexto histórico. Porque a psicanálise, ela surgiu no século passado. Freud, né, antes mesmo de 1900, ele já tinha algumas produções. A gente coloca 1900 aí porque foi ele mesmo que quis marcar, né, essa época de 1900. Mas olha que interessante, já desde aquela época, ele já estava falando não só de algo inconsciente, tá, mas dentro de um contexto social marcado pelo patriarcado. Existia ali uma função paterna. Podemos questionar dessa função paterna? Sim, podemos questionar, porque talvez era muito no autoritarismo. Naquela época, as instituições religiosas elas tinham um grande poder sobre a sociedade, mas, de alguma forma, nós tínhamos essa presença dessa função paterna. Lacan, mesmo mais próximo de nós, que em 1980, que ele chegou a falecer, ele também traz algo que foi um diferencial. Quando eu falo de função paterna e materna, para quem aqui não é psicanalista, talvez seja um termo diferente. Quando eu falo de função materna e paterna, não significa a função paterna exercida por um pai, e nem a função materna é feita pela mãe biológica, ou a mãe, mulher, função paterna exercida por um homem. Eu estou falando pela função que ela exerce. No meu caso, por exemplo, se a função paterna, e a gente precisa dos dois, a gente precisa, cada um pode exercer ali a função, uma avó, uma tia, mas a presença dessa função paterna, ela é importantíssima para a questão da segurança. O quanto que isso é importante para o psiquismo da criança, na questão da segurança, da proteção, do provimento. São coisas que até hoje, confesso que até hoje, são coisas que eu preciso trabalhar. Como que eu posso acreditar num amanhã e num provimento se eu não tenho um pai que me proveu? Como eu posso ter segurança se eu não tenho um pai que segurou pela mão, metaforicamente, segurou pela mão e me mostrou o mundo? Então, a função paterna ela é importante. Tinha no século lá passado com Freud? Tinha, mas também era aquela parte mais autoritária. Né? Quem aqui já ouviu os pais, os avós falarem vem de uma família de médicos, então bisneto tem que ser médico também, ou tem que ser advogado. Então, era algo que era imposto.
Só que, o que a gente pode pensar hoje? Acho que não. Aí, passou. Só que o que a gente pode pensar hoje? Estamos saindo, nós, na verdade, estamos não, a gente já saiu de uma sociedade onde tinha essa questão da imposição, onde você tem que fazer o que eu faço para faça o que você quiser. Percebe que são dois extremos, mas que também dizem a mesma coisa? Então, nós estamos numa sociedade hoje onde não tem mais a orientação, não tem o suporte emocional, não tinha, mas ainda tinha aquela função da proteção, né, exercida muitas vezes, na maioria das vezes pelos homens. Tudo bem, nós não vamos entrar aqui em questões, por exemplo, mas a mulher não tinha lugar na sociedade, de fato, né? Existem outras, mas vamos nos ater a isso que nós estamos falando hoje. Saímos desse lugar da proteção, saímos desse lugar onde a função do pai é exercida para a função desbussolada, né? Que o próprio George Forbes, ele fala, nós hoje estamos passando por uma sociedade cuja função paterna está sem bússola, desorientada. E aí, a gente pode se perguntar, por que tantos transtornos de ansiedade? Será que a gente realmente é uma coisa só individual? Será que a nossa sociedade, aquilo que está em torno, a forma de como as famílias têm trabalhado na questão desse suporte emocional para as crianças, será que isso não interfere? O fato de a gente ter um grande número de pessoas diagnosticadas por transtornos de ansiedade? Então, o quanto que é importante, Jorge Forbes, ele coloca isso, né? Assim, orientação. A gente sai de uma sociedade onde as relações, ao invés de ser vertical, estamos todos na horizontal. Pais viraram parceiro. Vamos combinar, gente. Talvez é só a sua vizinha, isso não aconteça na sua casa, talvez. Sei. Mas quantas aqui se vê mãe do marido? Quantas aqui, de alguma forma, precisa ser o suporte emocional, inclusive para o marido ou para os filhos? Você não sabe, nem o filho sabe identificar essa função do pai. Né? Então, a gente sai desse lugar, precisa dessa verticalização. Né? Não como autoritário, mas ela precisa de alguma forma existir. Então, será que hoje, né, como que nós estamos dentro de uma sociedade que até então era considerada, né, uma sociedade líquida? Talvez hoje a gente nem está mais uma sociedade líquida. A gente já se tornou uma sociedade gasosa, né, onde as relações, de alguma forma, elas estão bem enfraquecidas. Então, falando um pouquinho, né, trazendo o George Forbes, que esse autor é maravilhoso, pessoal. Quem quiser, inclusive, até se aprofundar, Freud ele teve a genialidade de propor uma estrutura capaz de esquadrinhar a experiência humana no mundo pai-orientado, o complexo de Édipo, um estandarte freudiano e não um princípio. Aí Jacques Lacan, ele traz algo mais incrível ainda, né? Foi Jacques Lacan quem deu o alerta à necessidade de uma psicanálise além do Édipo, uma psicanálise capaz de acolher um homem cujo problema não está mais nas amarras do seu passado, que justificou a expressão cura da memória, mas uma psicanálise para o homem que não sabe o que fazer, nem escolher entre os vários futuros que lhe são possíveis hoje, sem pai, sem norte, sem bússola. O que vocês me dizem sobre isso? Faz sentido para vocês? De alguma forma vocês passaram por isso como filho, ou vê isso dentro da sua própria casa, ou conhece alguém que passa por isso? Então, como que a gente pode falar, tá, mas função paterna e materna, ela é importante? Eu vou trazer a importância dela para a constituição de sujeito. Todos aqui somos sujeitos. E todos nós aqui passamos por essa fase. E eu quero perguntar, qual é a gente constrói a identidade, né, por aquilo que a gente experiencia, por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente vivencia.
Qual é o primeiro espelho que nós temos na nossa vida? Pelo qual nós nos olhamos? A mãe. Como é que você foi vista pela sua mãe, pelo seu pai? Como foi? E a Constituição, quando eu falo de uma Constituição de sujeito, ela está para além de uma Constituição corporal. Ela está para além de uma anatomia, ela está para além disso. Ela é além do aprender, andar, falar, a parte cognitiva. O sujeito ele é constituído a partir do encontro com o outro. Por isso que nós nos tornamos sujeito. Sabe essa historinha de tenha amor próprio, seja autossuficiente? Eu vou te dizer, isso aí tem alguma coisa que não está certo. Sabe por quê? Porque o ser humano ele precisa das relações. E se você tem alguma questão com relação a isso, não se relacionar com as pessoas, você pode ter certeza que isso vem de lá de trás, desde a sua constituição. Porque é a relação de amor, a primeira relação que a gente aprende é com essas funções maternas e paternas. Então, a constituição do sujeito, ela precisa, o sujeito é aquele que eu preciso entender qual é o meu lugar nessa família, que papel eu ocupo nessa família. Eu sou vista? Eu não sou? Como eu me sinto nesse lugar? Qual é a resposta que eu dou diante de toda essa dinâmica familiar? Então, a constituição do sujeito, ela passa por isso. Não é apenas um nome, né? É onde nós estamos entendendo de que nós temos algum papel nisso. Eu trouxe aqui até o exemplo das crianças selvagens, porque muitos dizem que o ser humano ele tem algo que é extinto, algo que nasce com você. O ser humano, ele diferente dos animais, a gente não trabalha com essa questão do instinto. Por quê? Não significa que quando a gente nasce e cresce, automaticamente você vai aprender a ser um. A gente vai aprender nas relações. Por quê? Alguém aqui já ouviu falar sobre o caso de uma menina que foi criada por uma manada de lobos? Vocês já ouviram falar? Então, se o ser humano tivesse essa questão de instinto, vocês concordam que ela saberia ser humano? Agora, quando descobriram essa menina que foi criada por esses lobos, ela não conseguiu se adaptar a uma sociedade. Ela não conseguiu se comportar como um ser humano. Mas se é instinto, não teria que saber? Então, é uma prova de que nós aprendemos isso nas nossas relações com outros seres humanos. E aí eu faço até um convite, né? Como é que você está trabalhando com os seus filhos? Que ser humano é esse, né? Que sujeito é esse que você está constituindo ali junto com ele? E o Winnicott, ele traz uma frase que eu adoro. A mãe suficientemente boa. Porque quando a gente fala isso, aí pode vir na cabeça de vocês, acho que não vem não, né? Pode vir na cabeça de vocês que, então, eu tenho que ser uma mãe que não frustra, que não traz trauma, aquela que não faz falta, eu tenho que ser aquela mãe, assim, que tem que super proteger, né? Aquela mãe que não, tem que fazer pelo filho, o filho não pode chorar. Não, o Winnicott ele vem falar a mãe suficientemente boa. É a mãe que acolhe, é a mãe que ama, é a mãe que orienta, mas é a mãe que causa falta. Ela precisa causar essa falta. É a falta que nós podemos nos constituir também como sujeitos. Porque se eu não tenho a falta, eu vou ter a minha mãe sempre escolhendo por mim? Fazendo por mim? Minimamente alguém que possa ter passado por isso, e a gente, dentro da psicanálise, a gente poderia ir longe dentro das estruturas clínicas, que nós não vamos fazer isso aqui, mas minimamente o que nós podemos pensar de uma criança que viveu numa superproteção? Então, justifica alguns adultos infantilizados, que não fazem suas escolhas, que não se responsabilizam, que tudo a gente substitui. Ora, nós estamos numa sociedade onde agora tudo é na base do cancelamento. Me frustrou? Cancela. Me frustrou? Deixa para lá, cancela. Né? E a gente não está sabendo lidar com isso.
E isso a gente pode atrelar, sim, a essa falta. Como é que essa mãe se colocou como falta, mas dando esse suporte emocional? Porque a gente também não está falando de abandono, tá? Não é de privação, não é de negligência, tá? Mas o quanto que ela causou essa falta. Então, o quanto que o próprio Winnicott, ele fala do Holden e Hedlin, dar esse suporte através dos cuidados diários, esse suporte emocional, tá? Então, eu trouxe aqui até uma situação, e aí a gente pode, já começando a entrar um pouco na parentalidade. Ok, então eu entendi que a função paterna é bacana, ok, então agora eu não posso frustrar, mas espera aí, eu também sou um sujeito, eu também tenho uma história, eu também tenho uma vivência. Como é que eu também fui constituída como sujeito? E nessa hora, vamos lá, quem aqui é mãe, pai, por exemplo, ou passou, né, por alguma situação com os seus pais, na hora da raiva, os pais perderem a mão. Alguns passaram até por violências físicas, mas por algum grito, um xingamento, uma desvalorização, né? Larga a mão de ser burra, menina! Você é muito preguiçosa! De alguma forma nós passamos por isso. Né? Então, isso, quando ele faz, então não aquilo lá que eu falei no começo, não basta ter boa vontade, não basta a gente só ter consciência. Porque na hora que eu tenho que corrigir e educar o meu filho, o que vem à tona não é o que eu aprendi nos 7 passos. O que vem à tona é toda a minha carga inconsciente que está ali. E eu posso perder a mão, sim, da mesma forma como perder, por mais que eu tenha falado a vida inteira que eu seria um pai diferente, uma mãe diferente. O que vem ali é algo inconsciente. Então, isso, se veio dele, provavelmente veio dos seus avós, e o quanto isso é passado de geração para geração. E a psicanálise, ela tem esse poder, a gente poder quebrar esses padrões repetitivos. E eu trago a citação: para tal, circunscrevemos a parentalidade como um tema que abrange a produção de discurso e as condições oferecidas para a geração anterior para que uma nova geração se constitui como subjetivamente em uma determinada época. Então, aqui está falando o quanto isso é passado de geração para geração. Mas, vamos lá, alguns aqui entendem o que é psicanálise, mas agora eu vou falar um pouquinho da parentalidade. Alguém conhece a parentalidade positiva? Aqui? Carmen, Simar. Lá no fundo, Raquel? Então, a parentalidade positiva, muitos podem até confundir com disciplina positiva, mas eu vou dizer aqui as diferenças. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vem em seus comportamentos quando você educa seus filhos? O que vem em seus comportamentos? Será que de alguma forma é algo que você consegue fazer essa quebra dos padrões? Se você hoje não observou, hoje você consegue, até hoje não observou, hoje você talvez consiga pensar sobre isso, é uma reflexão que eu quero que vocês façam. Como que está essa educação dos seus filhos? O que vem em seus comportamentos nessa educação? A educação positiva, ela vem de uma questão da educação respeitosa, uma educação consciente, mas ela é importante a gente entender a disciplina positiva com a parentalidade. A disciplina positiva também, às vezes, é confundida com o próprio TCC. Não é o reforço positivo das ações dos seus filhos, não é somente isso. A disciplina positiva, por exemplo, é o contexto ambiental onde essa criança ela está. E a parentalidade positiva, ela traz algumas ferramentas muito interessantes para que você também possa fazer para consigo, que é o que talvez a gente consiga hoje fazer, mas o quanto você, de repente, como um psicanalista, pode fazer, principalmente o atendimento com criança e adolescente, você pode fazer nas entrevistas com os pais. Nos momentos que você tem esse encontro com os pais. A parentalidade positiva, ela é uma ferramenta. Tudo bem, ela não é a psicanálise, nós não necessariamente vamos usar isso dentro de um setting, mas o quanto você pode facilitar
isso de uma outra forma, porque muitas crianças, quando elas vêm até o nosso consultório, crianças e adolescentes, a gente precisa identificar o que é uma demanda, que é o que realmente a criança está passando, ou quando ela é somente um sintoma do que os pais querem que você dê conta daquilo. E aí é importante que o analista ele não vai fazer isso sozinho. Nós precisamos desses pais nessa participação. Só que eu não sou analista desse pai. Eu não vou fazer uma análise com esse pai. Mas eu posso usar as técnicas da parentalidade positiva para que eles possam refletir sobre essa educação. Então, a parentalidade positiva, ela traz essa ferramenta. Vamos pensar que a parentalidade positiva é como se fosse um guarda-chuva. E embaixo desse guarda-chuva, nós temos outras técnicas, inclusive a própria psicanálise, para que elas também possam se conversar. E acho que é interessante a gente trazer um pouco aquele preconceito de que, o TCC é bom, psicanálise não é, psicanálise é, TCC não é. A gente precisa ampliar isso, né? A gente precisa abrir, porque todas as teorias, elas conseguem contribuir sim, tanto para você como pessoa, como na sua atuação. Tá? Então, acho que não foi. Foi? Não, não foi. Não foi. Agora foi, acho. Eu vou passar, só para que a gente tenha um entendimento rápido, né? Porque neuroanatomia é uma coisa vasta, não tem como a gente nem trabalhar aqui. O que eu estou querendo dizer para a gente poder trazer a neuroanatomia? A criança, ela foi feita para errar. Vocês concordam com essa afirmação? A infância, ela é feita para errar. A infância, ela é um momento onde ela vai experienciar e ter as suas vivências e ela vai aprender com os seus erros. E eu pergunto, se isso então é natural, por que punimos? Por que nós punimos os erros das crianças, se é para ser algo tão natural? E por que a neuroanatomia está aqui? Porque todos nós, né, quando a gente fala do neocórtex, quando a gente fala desse lugar do cérebro, que é o lugar onde a gente pode pensar na questão da razão, né, do racionalizar, isso não nasce desenvolvido em nós. Isso é algo que vai desenvolver ao longo de uma vida e pasmem, gente. Não é até os 12, não, até os 20 anos, 20 e lá. Então, é tempo pra caramba para se desenvolver. Então, como que eu vou cobrar de uma criança que ela pense no que ela está fazendo? Como assim você fez isso? Você deveria pensar sobre isso. Se ela não tem isso desenvolvido. A criança, ela nasce com o quê? Ela nasce com o sistema límbico e com o cérebro reptiliano muito mais avançado e desenvolvidos do que o neocórtex. E quando a gente fala, por exemplo, né, quando a gente fala desse cérebro reptiliano, que é aquele que está ligado à fuga, né, à fuga e à luta, porque é a sobrevivência, porque isso nós nascemos para a gente poder sobreviver, é interessante que até quando a gente chama a atenção de uma criança, ela dá risada. E a gente fica, às vezes, até nervosa. Ela está rindo da minha cara, não é? Ela não está conseguindo raciocinar aquilo. A ideia dela é que se você está chamando a atenção, está sendo agressiva, qual é a primeira coisa se ela não tem um neocórtex, se ela tem o cérebro reptiliano muito mais desenvolvido, que é luta e fuga? O que ela quer? Ela quer fugir dali. Ela quer sumir dali. Ela não tem a capacidade para ela poder entender até mesmo sobre aquela bronca. O quanto que é importante a gente entender sobre isso. E não exigir da criança algo que ela não pode dar. Ela não está desenvolvida para isso. Será que nós, adultos, levamos isso em consideração? Se não levávamos, acho que é importante começar a levar. E eu pergunto para você, o que é uma criança? O que é uma criança para você? Porque eu só vou conseguir olhar para uma criança a partir do momento dos conceitos que eu tenho sobre ela. Como você foi como criança? Talvez nem os seus conceitos como criança
faz com que você consiga olhar para outra criança de uma maneira diferente. Então, como fazer, então, pais que viveram épocas de negligência, né? Porque eu, pelo menos, sou daquela época, e que eu ia para a praia, não sei se alguém já passou por isso, né? Eu ia para a praia, eu e minha irmã, e a minha irmã esses dias estava lembrando, porque nossos filhos, a gente está sempre ali, olhando onde está e tal. Na época, quando eu ia para a praia, eu tinha que procurar meus pais. Não sei se alguém passou por... Eu que tinha que procurar meus pais, a gente não tinha isso que nós temos hoje. Então, como que muitas famílias, elas passaram, a gente foi criado para um lugar de quem manda aqui sou eu, né? Fique quieto, menino, porque aqui quem manda sou eu. Você vai apanhar. E aí a gente pega esses pais dentro, né, da clínica, ou você também, como estou analisando, e a gente fala, você precisa se conectar com os seus filhos. Como que a gente faz isso? Não quer dizer que você, não tendo aprendido, não possa aprender. E é por isso que nós estamos aqui. Pode. É possível. Né? Então, outra coisa que é interessante, nós queremos filhos obedientes. Ok, filhos obedientes. Aí eu gostaria até, acho que eu vou passar essa dinâmica depois, ao invés da outra, que talvez seja mais rápido. Mas nós vamos pensar sobre isso. Importante a gente ter essa noção para que a gente não caia na pedagogia nebulosa, né? Porque quem aqui já ouviu falar que a criança que está chorando demais, ela está querendo te manipular, porque você tem que dar aquilo que ela quer. E aí um adulto ouvindo isso, sem o entendimento das coisas, o quanto que ele passa a ser mais agressivo. Então, o quanto que é importante a gente entender isso também. A educação lá precisa ser como uma margem de um rio. A margem de um rio, ela faz curvas. Ela é flexível. Ela acompanha o rio. A nossa educação, ela precisa ter isso em mente. É acompanhar o desenvolvimento da criança. Percebe que nós vamos facilitando esse rio, o percurso desse rio. Nós vamos facilitando o percurso desse desenvolvimento da criança. Então, enquanto que é importante, dentro dessa função paterna, a gente ter essa questão da narrativa. O quanto que eu, como mãe, eu sou importante para dar esses significantes para ela, esses significados, para que ela possa pensar por si. Para que ela possa, de alguma forma, entender o significado das coisas, ela consiga dar esse sentido para as crianças. Podemos aprender, né? Respeito não é só uma questão de direito, mas também ela é uma questão de troca pelo amor. Então, não é só uma questão de respeitar porque eu tenho direito para respeitar, de ser respeitada, mas sim, é uma troca. Né? O trauma sempre é aquilo que nós temos que passar, sim, por esse trauma. Qual é a resposta que a gente dá para isso? Né? Evitar que a gente não dê esse suporte antes e durante a passagem da criança por esse trauma. Estou passando rapidinho porque a gente está com o tempo esgotado. Tá? Mas eu quero chegar nesse ponto aqui para que a gente possa, então, pensar dentro da parentalidade positiva. Como que, então, eu posso não punir? Já que eu entendi que eu preciso ter tudo isso de entendimento, mas chega ali na hora, quais são as possibilidades que eu tenho para não punir? E aqui a gente pode pensar. Entender aquilo que eu disse, né? O desenvolvimento psíquico da criança. Quando a gente deixa uma criança de castigo, acho que é interessante isso, porque a gente tem a tendência de deixar de castigo. Às vezes nem é uma agressão física, a gente deixa de castigo. Ok, e a gente atribui, então, ao cantinho do pensar uma função que é para ser dos pais. Porque não é um cantinho que vai fazer ele refletir sobre aquilo que ele fez, para então ele pensar em possibilidades de reparo. Quem vai fazer isso? Um outro ser humano que tem que fazer isso. Não é o cantinho do pensar, porque ela não consegue pensar por si só. Vocês compreendem isso? Então, o quanto que é importante, ao invés da gente colocar de castigo, trazer para a responsabilidade de pensar sobre o ato e o que nós vamos fazer com isso, porque isso cansa, não cansa? Nós que somos adultos, não cansa quando a gente faz alguma coisa, tem uma consequência e eu preciso pensar em possibilidades de reparo,
de ir atrás, de buscar, pedir perdão, né, pedir desculpas e reparar. Então, a gente tem que fazer essa criança pensar nisso também. Né? Aprender a respeito o respeito não é uma questão de troca, e sim de colaborar. Faça combinados, mas cumpra com os combinados, porque não adianta você fazer combinado e não cumprir, que você, ao invés de eu ajudar nisso, você está piorando a situação. Convocar a criança para fazer as tarefas, não entregue a roupa pronta, passada, dentro da gaveta, faça ela participar de todo o processo, para ela entender todo esse processo, isso é importante. Realizar reuniões em família, e é interessante que minhas filhas, elas cobram por isso, que quando eu estou quase falhando, elas vêm e me cobram, que é importante a reunião para deixar esses combinados certos. As crianças que são mais obedientes, geralmente são aquelas que participam da construção das normas, das regras, dos combinados. Ela precisa participar do processo, porque ela vai entender o processo. Isso é importante. E ela pode dar opiniões. E, pessoal, as opiniões das crianças, às vezes, são mais inteligentes do que muitos de adultos. Então, aí fica a dica também. Foque sempre na solução e não na punição. Tá? Quanto tempo eu tenho? Não tenho. Eu quero apenas, vou fazer uma dinâmica rapidinho, que fica talvez aí mais fácil, mais rápido, não vai dar para fazer as duas, mas eu quero que quem tem os filhos, pense nos filhos, ou pense numa criança, o que vocês desejam para o futuro? Bem brevemente, o que vocês desejam para os seus filhos? O que possivelmente a gente pode desejar para uma futura geração? Tá? Escreva rapidinho, pelo menos umas 3 palavrinhas, só para que a gente possa ter uma noção. Pensar, talvez, numa carreira, algo promissor, enfim. Como que vocês pensam sobre isso? Música. A música de... Pronto? Eu quero que vocês olhem, não vai dar para vocês estarem compartilhando, infelizmente por conta do tempo, mas eu quero que vocês olhem para isso. E a pergunta fica: para que a criança ela tenha isso, ela precisa ter quais habilidades? Quais habilidades que uma criança precisaria ter para isso que você, de repente, projeta para os seus filhos? E a pergunta fica: alguém de vocês colocou aí, precisa ser obediente? Como que eu posso ter crianças que lideram, crianças que conseguem se posicionar, crianças que podem decidir, se eu quero apenas que ela me obedeça? Possivelmente ela vai ser uma criança que vai dizer sim para tudo. Possivelmente essa criança, ela vai passar a vida toda só obedecendo a decisão do outro, o que o outro impõe para mim, e eu não posso não realizar nada disso que você quer para os seus filhos. Então, fica aí a reflexão para vocês. Então, muito obrigada. Desculpa por ter passado o tempo, mas obrigada, pessoal. Muito bom, Ana. Conhecimento, né? Às vezes trazer para a atualidade tudo isso, né? Nas características de hoje, a sociedade tão doente que vai precisar de vocês aí,
fundamentar, né, tudo isso, esse conhecimento que seria fundamental que tivesse até para todo mundo, né, acessível para todo mundo, porque hoje a gente vê as distopias, né, sociais, e você trouxe muito bem, e trazendo de todos os autores, Lacan, Freud, Winnicott, né, parece ser algo tão simples tirar, mas não é, né, eles têm uma complexidade de linguagem e tudo mais, você trouxe aqui de uma maneira brilhante, fácil, acessível, para quem nem tem contato com psicanálise. Parabéns.